Santo André, apóstolo. Inspire-se na vida daquele que foi o primeiro a ouvir e seguir o chamado de Jesus. Imagine ser testemunha ocular dos milagres do Mestre e ainda trazer outros ao encontro do Salvador, como André fez com seu irmão Pedro. Este vídeo mergulha na história de São André, o apóstolo que deixou tudo para seguir Cristo, tornou-se pescador de homens e entregou sua vida pela fé. Descubra como seu exemplo de entrega total e martírio continua ecoando em nossos corações até hoje. No dia 30 de novembro, a Igreja celebra São André, que entrou para a glória no ano 62 entre os apóstolos de Cristo. André é reconhecido como o primeiro a ser escolhido. Irmão carnal de São Pedro e, como ele, pescador de Betsaida, também foi discípulo de São João Batista. O Evangelho relata que, ao ver Jesus aproximar-se nas margens do Jordão, João proclamou: "Veis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Este é aquele que virá depois de mim." Compreendendo o significado dessa declaração, André, acompanhado por outro discípulo, provavelmente São João Evangelista, seguiu Jesus. Quando o encontraram, Jesus os acolheu com a pergunta: "E que desejais?" Eles responderam: "Mestre, onde moras?" Ao que Jesus replicou: "Vinde e vede." Passaram aquele dia com o Senhor, e, após essa experiência transformadora, André procurou seu irmão Simão para anunciar-lhe: "Encontramos o Messias, que é o Cristo." E levou Simão a Jesus, que lhe declarou: "Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro, isto é, pedra." Ainda que esses primeiros encontros tenham sido marcantes, André e Pedro retornaram às suas atividades de pescadores. Somente no final daquele mesmo ano, às margens do lago de Genezaré, Jesus os chamou definitivamente, dizendo: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles, então, abandonaram as redes e seguiram o Mestre sem jamais dele se afastar. Os evangelhos narram que, após uma noite inteira em oração, Jesus escolheu 12 apóstolos dentre os 72 discípulos que o seguiam. André ocupava um lugar de destaque entre eles. Contudo, como ocorre com muitos apóstolos, as Escrituras fornecem poucas informações adicionais sobre sua vida. A tradição, no entanto, afirma que, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, André partiu para evangelizar a Sítia, região situada ao norte dos mares Negro e Cáspio. Mais tarde, sua presença foi registrada em Cólquida, Trácia e Grécia, onde fundou igrejas vibrantes, como a de Patras, na Acaia. Foi em Patras que Santo André enfrentou um grande adversário, Egeias, o governador romano, defensor fervoroso da idolatria. André, com coragem apostólica, apresentou-se a ele dizendo: "Se reconheces tua autoridade como juiz, por que te recusas a aceitar o juiz supremo, Jesus Cristo, que julga o mundo inteiro?" Egeias retrucou, acusando André de destruir os templos pagãos e de atrair o povo à sua superstição. Com ousadia, André respondeu: "Esses deuses que veneras são apenas demônios abjetos. Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar os homens, e pela cruz trouxe a redenção a todos." Irritado, Egeias mandou prender André e ameaçou-o com a crucificação caso não renunciasse à fé cristã. Mesmo sob tortura e diante da iminência do martírio, Santo André permaneceu firme. Quando finalmente foi condenado à cruz, recebeu o instrumento de seu suplício com alegria, exclamando: "Salve, Santa Cruz, tão amada e desejada! Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou." Santo André permaneceu pregado na cruz por 2 dias, consolando os fiéis e proclamando a mensagem de Cristo. No terceiro dia, ainda vivo, uma intensa luz celestial envolveu seu corpo, e ele entregou sua alma a Deus. Seu corpo foi retirado da cruz por Maximila, uma mulher piedosa, que o sepultou com grande reverência. O governador Egeias, ao saber disso, ordenou a exumação, mas foi castigado com possessão demoníaca e morreu em desespero. Cerca de 300 anos depois, as relíquias de Santo André foram trasladadas para Constantinopla e, posteriormente, levadas para a Catedral de Amalfi, na Itália, onde permanecem até hoje. Seu martírio ocorreu no dia 30 de novembro do ano 70. Reflexões. Santo André nos legou palavras profundamente significativas: "Todos os dias ofereço em sacrifício a Deus um cordeiro imaculado."
Essa frase demonstra claramente que ele celebrava diariamente a Santa Missa, pois nenhuma outra oferta além do sacrifício eucarístico poderia ser designada como o Cordeiro Imaculado. Os Santos Padres corroboram essa interpretação, afirmando que a Eucaristia é o sacrifício do Novo Testamento, instituído por Cristo na última ceia. Reforce sua fé na Santa Missa e participe dela com profundo respeito e piedade. Outra lição marcante de Santo André é esta: as honras que me oferecem são temporais e passageiras, mas o martírio que me ameaçam é apenas momentâneo. Ele nos lembra que riquezas, prazeres e glórias mundanas são efêmeros, enquanto as recompensas eternas são imperecíveis. Devemos preferir sofrer e trabalhar nesta vida para alcançar os bens eternos e evitar as penas do inferno, que são sem fim. Outros santos comemorados hoje. Em Constantinopla, a memória da Virgem Mártir Maura e de Santa Justina, também mártir. Em Cochinchina, no ano de 1835, o martírio do bem-aventurado José Marchand, missionário do Seminário de Paris. Santo André, rogai por nós. Oremos. Senhor, que o bem-aventurado apóstolo André interceda por nós, para que, assim como ele acolheu com alegria o chamado de vosso Filho, também sejamos dóceis à vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.